bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Animação, tá? Que hoje eu vou fazer treinos de mobilização. Nosso corpo precisa ser móvel, conseguir fazer exercícios sem restrições, movimentos sem restrições, tá bom? Então a gente vai fazer uma sequência com alguns exercícios de mobilizações. Primeiro a gente vai aquecer nosso corpo, né? Usar bem a respiração, se conectar, para depois a gente começar os exercícios. Então, eu espero que o seu cantinho aí já esteja preparado e vamos fazer a nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá deitarmos. Podemos deixar as pernas dobradas hoje. Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Se conecte, deixe o seu corpo confortável no chão, a sua lombar bem relaxada, a sua coluna, né? Então vamos lá, só inspira e expira. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, relaxa os ombros. Vamos lá fazer um círculo nos nossos braços para liberar as articulações. Ao contrário. Vamos, ó, colocar as mãos aqui na nuca, trazer nossa cervical e voltar. Mais um, 2, 3, 4, 5. Voltou, olhou de um lado, do outro. Libera as tensões do corpo, do pescoço. Empurra o teto lá em cima, ó. Tira o ombro do chão e coloca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desceu. Agora, ó, com as pernas abertas, deixa as pernas caírem para um lado e para o outro. Deixa alongar bem essa lateral do corpo. Vamos agora subir o bumbum e descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, ó, a nossa perna, nós vamos esticar ela na frente e volta, mobilizando o quadril e joelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. Agora a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos abrir e fechar as pernas. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos agora, gente, deitar de lado, tá? Relaxa aqui o nosso corpo, deixa o nosso corpo retinho. As duas pernas dobradas, uma em cima da outra. Estica o nosso braço de cima, ó, e abriu. Voltou. Só gira do quadril pra cima, ó. 2. 3. Puxa o ar, solta e imobiliza. 4. 5. 6. Volta. Coloca aqui a mão do lado do corpo e abriu só a perna aqui agora. 1, 2, 3, 4. Respira e faz o movimento. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do outro lado agora. Um, 2, 3, 4, 5, último, 6. Esse é muito bom, minha gente. Agora, ó, as pernas dobradas, corpo reto e abriu e fechou só a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa o bumbum doer. 8, 9, 10. Voltou. Agora vamos sentados. Sentados. Vamos mobilizar a nossa coluna, ó, que não pode faltar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou? Vamos fazer agora sentados. Essa posição em si só ela já trabalha muito o quadril. Mas algumas pessoas elas têm dificuldade para ficar nessa posição, né? Fica às vezes o bumbum mais alto, não consegue tocar o bumbum lá atrás. Então o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos fazer essa dancinha. Traz esse quadril para frente, para a gente ir mobilizando esse quadril, para conseguir ficar nessa posição de liberar o nosso quadril, tá bom? Então, ó, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, liberou. E vamos fazer o nosso sereia. 1, vamos fazer 6, 2, 3, respirando, 4, 5 e 6. Voltou, trocou agora de lado. E aí, ó, do mesmo jeito primeiro, mobilizando o quadril. Desse lado agora. Vamos lá, começou. 1. Ó, joga pra frente, gira. E pra trás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora nós vamos fazer de novo o nosso sereia, né? 6. 1, 2, 3, 4, 5, mais um, 6. É muito bom esse exercício. Vamos ficar agora de 4 a 8. Um exercício que mobiliza muito a nossa coluna é o exercício de gato, né? Que eu sempre coloco aqui também nas minhas aulas. Se você tá aqui e nunca assistiu nenhuma aula, dá uma olhadinha nas outras aulas que tem aqui, tá bom? E aí você vai ver que a gente sempre tá fazendo esse exercício. Mãos na altura do ombro, né? Separado de acordo com o ombro. Os joelhos de acordo com o quadril. Inspira, subiu. Expira, joga o bumbum para cima e a cabeça um pouco para cima também. Subiu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, último, 8. Ó, de joelhos agora, colocou aqui o joelho, a perna de lado e vamos jogar o joelho para o lado para mobilizar ainda o nosso quadril. E joelho também e tornozelo. Então, ó, 8 de cada lado. Puxa o ar, solta e faz o movimento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do outro lado agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. De joelhos, sentados sobre os pés, ó, vamos colocar a nossa mão aqui na nuca. E aí, ó, vamos fazer um C com a coluna. Coloca isso aqui lá pra trás, leva isso aqui em direção pra parede, ó. Gruda os dois cotovelos, expira e abre o peito. Inspira, joga tudo pra dentro, expira, abre. Vamos fazer 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6. E é isso, pessoal. Hoje esse foi o nosso treino, um treino mais curto, com algumas mobilizações para você estar fazendo no seu corpo. Você pode fazer quando acordar, antes de dormir, tá bom? Assim, depois que chegou daquele dia cansativo do trabalho, tá? É uma aula mais simples, dá para todo mundo fazer, vai desde o iniciante até o mais elevado, tá? O mais avançado. Então dá para todo mundo fazer. Essa aula é acessível para todo mundo. Então, muito obrigada por estar aqui, tá bom? Participando dessa aula. Continue, toda semana tem vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações e venha praticar Pilates comigo. Então, tchau e até a próxima aula!